Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, assisti-me nesta meditação. Amém. Hoje estamos na segunda prédica, já dentro da Quaresma, com São Paulo da Cruz. Das faculdades da nossa mente, 3 são as que se destacam: a inteligência, a memória e a vontade. Das 3, a mais importante, sem sombra de dúvida, é a vontade. Você pode entender o que foi falado ontem, você pode memorizar e fazer a lembrança daquilo que foi dito, porque ficou entendido, mas se você não tiver vontade de colocar em prática aquilo que a inteligência entendeu e aquilo que a memória pode acessar, nada feito. E é disso que se trata a grande questão que hoje nós queremos tratar. São Paulo da Cruz queria, desde sempre, uma única coisa: fazer a vontade de Deus. Aliás, esse é o meu desejo, o desejo de todos nós, conformar a nossa vontade à vontade de Deus. E a busca da vontade de Deus, ele travava, ele fazia a partir da oração pessoal, da comunhão eucarística, que depois, mais para frente, inclusive, será permitido a ele que seja diária. Não pense que naquela época era comum comunhão diária, havia muita influência de algumas heresias, não é? De um rigorismo, de um certo jansenismo que se espalhava por toda parte e que fazia com que as pessoas se sentissem tão desmerecedoras que não comungassem com frequência. Mas ele vai ter essa licença, inclusive, de poder comungar diariamente. E pela confissão sacramental e uma boa direção espiritual, nunca escolhendo diretores espirituais que dissessem o que ele queria ouvir. Quanto mais rigoroso fosse o diretor e quanto menos o padre que fosse seu diretor espiritual comprasse as ideias dele, mais Paulo da Cruz achava, acreditava, pensava que aquele fosse o diretor certo para dirigir e orientar a sua alma. Ou seja, o exercício da vontade. É isso. A vontade precisa ser exercitada pela oração pessoal, pela comunhão eucarística, pela confissão sacramental, pela direção espiritual. E a partir daí, a vontade está mais que predisposta para buscar agradar a Deus. E aí, a questão é, quando é que eu sei que a minha vontade está correspondendo à vontade de Deus? 3 coisas Paulo da Cruz nos ensina. Isso ele já entendia quando era jovem e fazendo direção espiritual. Que a vontade de Deus é sempre boa. Nunca a vontade de Deus vai pedir para você coisas vãs ou malvadas. Nunca. A vontade de Deus é sempre boa. É sempre propositiva. Vai sempre te colocar para frente. Vai sempre querer que você seja do bem. Segundo, coloca-nos, a vontade de Deus, em profunda humildade e em baixo apreço de si. Ou seja, em palavras mais modernas, sem vanglória. Quando aquilo que nós estamos fazendo pertence à vontade de Deus, faz parte da vontade de Deus, age em nós, desperta em nós a vontade de Deus, uma profunda humildade. Interessante isso, não é? Não há espaço para vanglória, porque você sabe que você não está fazendo a sua vontade, mas a vontade de Deus. A consciência das próprias misérias, dos próprios limites, estão todas aí diante de nós. Eu sou consciente de que por mim mesmo eu não daria conta de fazer isso. Isso aqui é pura obra da graça de Deus, da misericórdia de Deus agindo na minha vida. Então, a vontade de Deus coloca o homem, coloca a pessoa em profunda humildade.
E, repito, baixo apreço em relação a si mesmo, não como menosprezo de si, no sentido quase que doentio, psicótico, neurótico, não tem nada disso. Na consciência das próprias misérias e das próprias limitações. Por fim, a vontade de Deus visa sempre o amor do próximo, o seu bem, sem distinção, sem escolher. Não, eu faço bem para esse, mas não faço bem para aquele. Quero para esse, mas não quero para aquele. Não. Quando se trata da vontade de Deus, a vontade de Deus é sempre que o outro seja beneficiado. O amor ao próximo, por amor a Deus, sem distinção de pessoa. Aqui não há perigo, aqui só há luzes. Se é para o bem do próximo, se é para o engrandecimento do irmão, se é para o bem da igreja, se é para o bem do reino de Deus, se são os valores do reino que estão em jogo, são eles que estão sendo insuflados, bendito seja Deus, é vontade de Deus. Então, eu alimento a vontade de Deus por uma vida de comunhão com Jesus crucificado e eu vou discernindo se o que eu estou vivendo é ou não a vontade de Deus. Se no discernimento da vontade de Deus não acontece essas três coisas, então tem alguma coisa aí errada. Né? Se o que eu estou fazendo, se o que está sendo me proposto pela vida não é bom, é vã, não tem gerado em mim humildade, ao contrário, vanglória, e não visa o bem do outro, então ou é da minha cabeça, ou é juízo meu, é vontade minha, é a minha vontade humana agindo, ou é sugestão do diabo. Paulo da Cruz, ele está muito certo e muito claro disso, desde a juventude. Quando Deus propõe a ele que ele deveria cumprir uma jornada de comunhão, de união com ele, a primeira coisa que Paulo da Cruz pensa é: talvez eu seja mártir. Sendo mártir, eu estarei cumprindo a vontade de Deus. Óbvio. Agora, se for a vontade de Deus, né? Caso contrário, não tem por que cair no mundo atrás de martírio. Né? O martírio, ele vem. O martírio, ele não é buscado por ele mesmo. Né? São Paulo da Cruz dizia: as luzes que não produzem humildade profunda são ilusão. Então, mesmo querer ser mártir, que seria assim o máximo de cumprimento da vontade de Deus, morrer pela fé, morrer pela igreja, morrer pelo irmão, se não vem com humildade, se não vem com a consciência da própria limitação, se não vem como um profundo amor pelo próximo, né? Não amor de si, mas amor do próximo, o discernimento está apontando que você está diante de uma ilusão e não diante da vontade de Deus. Né? Então, esse discernimento, ele é fundamental na vida do cristão. Veja, Paulo Francisco Danei Massari, nome completo de nosso santo, é um daqueles santos na história da igreja que está em busca de ver, de encontrar, de conseguir encontrar e ver a vontade de Deus. Então, o primeiro passo, nós já vimos na live que eu tinha feito, será que Deus não me quer lutando contra os turcos? Então, você tem aí um jovem que acabou de estar com 16, 17 anos, tinha terminado os estudos, estava com todo o gás, forte, né? Um camponês, um menino criado no campo, nesse sentido, não que trabalhasse no campo, mas que foi criado no campo, de boa constituição física, né? Com a mocidade inteira pela frente. Então, eu vou morrer mártir, me alisto entre os cruzados, né? A República de Veneza vai lutar contra os turcos que estão subindo aqui pelo sul da Itália, e eu vou defender a igreja, vou defender a pátria, vou defender, enfim, o Ocidente, o mundo cristão. Será que essa é a vontade de Deus? E aí, adorando a Jesus sacramentado, ouvindo um sermão de um padre, atento à vontade de Deus, o discernimento vem claro no coração dele: não. No fundo, talvez aí esteja se escondendo vanglória, talvez aí esteja se escondendo ímpeto da mocidade, mas não a minha vontade. E aí ele
desiste do alistamento, ele retira o nome dele do alistamento para a cruzada. Uma outra cena de saber se é a vontade de Deus ou não, né? Quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz, venha após mim, siga-me, né? Mas é a vontade de Deus seguir onde? Né? Onde é que está de verdade a cruz? Então não era em ser cruzado, não era em ser um soldado, né? A esquadra partiu, os navios partiram e ele não foi, ele ficou. Voltou para Castellazzo, onde morava a sua família. E ali em Castellazzo havia um tio, que era irmão do seu pai, o pai de São Paulo da Cruz chama-se Lucas Danei, e esse tio, padre, ele está preocupado com a situação da família. Lembra que eu disse que a família de São Paulo da Cruz tinha sido uma família muito rica, uma família de nome, nobre, os Danei, mas que nessa época, por causa de guerras, de conflitos, a família estava numa situação, um perrengue financeiro grave. E o tio então viu em um casamento a solução para a família. Uma moça de uma família rica, de uma família abastada, casaria com Paulo da Cruz e assim o filho mais velho, o arrimo da família, daria de novo o nome, né? Um esplendor para o nome da família. Será essa a vontade de Deus? Né? E o tio leva, inclusive, Paulo da Cruz para casa da moça, para casa da família. Diz o São Vicente Maria Strambi. São Vicente é um passionista que foi bispo e é o primeiro biógrafo, a primeira pessoa que escreveu a vida de São Paulo da Cruz. Diz que São Paulo da Cruz não levantou o olho durante essa tratativa de apresentação do moço para a moça, ele sequer levantou os olhos, porque ali estava muito claro para ele que não era ali a vontade de Deus. Contudo, veja que dúvida, né? Ele estaria resolvendo os problemas, que eram problemas sérios, da família. Provavelmente seria um marido muito santo, como foi o pai dele, como era o pai dele. Então não havia nenhum mal propriamente nisso. Mas ele sabia que contrariaria profundamente aquilo que ele sentia no coração, esse chamado que vinha já há muito tempo tocando o coração dele, de viver uma vida de penitência, uma vida de oração, uma vida de reclusão, dedicado a fazer a memória da paixão. Inclusive com algumas visões espirituais, que depois a gente vai tratar mais a fundo, indicando que ele deveria inclusive reunir companheiros para fazer a criação de um novo instituto dedicado a essa memória da paixão. Mas não é brincadeira. Imagine um filho, um arrimo de família, um pai pobre, uma mãe com muitos filhos para criar, essas crianças tendo que estudar, Paulo da Cruz tendo que ajudar o pai. Tem uma vertente que diz que o pai vendia tabaco, outra vertente dizia que ele tinha uma pequena venda, ou que ele era um vendedor ambulante, enfim, em Castellazzo. Imagine um filho vendo o sofrimento dos pais, o sofrimento dos irmãos, e saber que talvez ali seja a oportunidade e ele seja a solução. Como ser feliz vendo a família nessa situação? Eu tenho o direito de procurar a minha felicidade fazendo a vontade de Deus, deixando, aspas, infelizes aqueles a quem eu amo? São os dramas que nós temos que enfrentar na vida. Fazer a vontade de Deus, tome a sua cruz. Será que a cruz não seria o casamento? Justamente aquilo que contrariaria, né, todos os sentimentos, todos os desejos, todas as vontades próprias que ele alimentava no coração? Era necessário discernimento. E no discernimento, que é feito então pela oração, pela direção espiritual, pela confissão, ficou muito claro no coração dele, mas ele não quis dizer. Ele deixou Deus agir. Ele deixou Deus mostrar para ele mesmo, porque as dúvidas eram grandes. Passaram-se uns meses, o tio, que tinha preparado tudo, morreu e a tratativa foi por água abaixo. Quando Paulo da Cruz foi até a casa paroquial onde o tio morava, havia uma herança deixada pelo tio para que ele desse continuidade às tratativas. Veja que tentação. Ou, ao mesmo tempo, podia ser uma indicação, né, de que essa era a vontade de Deus.
Ele não quis nenhum centavo do dinheiro que o tio havia deixado, deixou tudo para a igreja e pegou do tio apenas o breviário. É um livro de oração que nós padres usamos. E foi a única herança que ele quis. E para ele estava muito claro que a vontade de Deus era que ele seguisse em frente, servindo a Deus, servindo a igreja. Aí tem uma frase de São Paulo da Cruz, em uma das cartas dele, que diz assim: exercitai-vos na verdadeira humildade de coração, e assim vos disporeis a receber os mais preciosos dons do céu. Se você quer fazer a vontade de Deus, receber de Deus os mais preciosos dons, exercite-se na humildade, na verdadeira humildade. Não tome decisão da sua cabeça. Seja humilde para poder rezar e ouvir a voz de Deus. Receber de Deus as luzes necessárias para a sua inteligência, para a sua memória, para a sua vontade. Aconselhe-se, não é, com as pessoas mais variadas possíveis, né? Mas, então, não, no caso aqui, se ele tivesse ouvido apenas o conselho do tio, ele teria casado e acabaria a sua vocação. Mas ele ouviu também outras luzes, outras fontes. E esperou o tempo de Deus. Esperou Deus agir e dar a demonstração daquilo que ele queria. Ora, isso, se você não tiver humildade, você vai trocando as coisas, vai colocando o carro na frente dos bois e você não vai tendo o tempo necessário para que Deus possa dispor, para que Deus possa agir. Essa paciência de esperar em Deus, nós encontramos onde? Em Jesus crucificado, na meditação da paixão, rezando. Né? Você se senta, você se põe em oração, você escuta a voz de Deus, você abre a sua consciência a ser dirigida, orientada por um confessor prudente, por um padre que o confesse prudentemente, com sabedoria, com paciência e esperar o tempo de Deus. Em aflição, em dúvida, não se tomam decisões. Né? Você permanece. Então, daí a importância da memória passionis. A memória da paixão é a meditação que mais pode angariar da parte de Deus para nós o tempo da paciência, o tempo da espera. O tempo que Jesus crucificado ficou na cruz do Calvário é o tempo da eternidade, é o tempo necessário para que Deus possa salvar, para que Deus possa agir na nossa vida, na nossa condição. E aí, meu irmão, minha irmã, só humildade, né? Veja que como a paixão de Cristo é uma obra de amor, mas é a obra também de estupenda humildade, né? Deus que se rebaixou, sendo de qualidade divina, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se humilhou, se rebaixou, diz a carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. E aí então, veja, a decisão não nasce somente de um impulso pessoal, mas nasce da própria indicação e orientação de Deus. Paulo da Cruz bebe do crucificado a vontade de Deus. É para ser mártir nas cruzadas? Não, não é para ser mártir nas cruzadas. O teu martírio vai ser outro. É para casar? É para ficar à mercê da família e poder ajudá-los? Não, não é para ficar à mercê da família, não é para ajudá-los. O tio que está tramando tudo isso vai embora, Deus leva, Deus recolhe, pega o breviário, vai rezar e vai buscar fazer a minha vontade. Então, Deus vai, né, por caminhos que só Ele compreende, que só Ele tem, né, e que nós só vamos compreender depois ou com muita dificuldade, é que as coisas vão acontecendo. O fim dessa jornada, ainda na juventude, de encontrar a vontade de Deus, então acontece que Nossa Senhora vem, então, finalmente a Paulo da Cruz e fala a ele, em uma aparição, que ele deveria reunir companheiros para juntos meditarem e propagarem a sagrada paixão de seu filho Jesus. Mas Nossa Senhora, veja, ela só se manifesta quando ela encontra um coração disposto, disponível e treinado para fazer a vontade de Deus. E é assim que nós treinamos a vontade de Deus. Hoje, o convite é que você que está buscando fazer a vontade de Deus, treine
essa busca da vontade de Deus, não é? Através desses 3 passos, não é? Dessas 3 direções, que a vontade de Deus é sempre boa, nunca pede coisas vãs e malvadas, que ela nos coloca em situação de profunda humildade, né? E a consciência dos próprios pecados e das próprias misérias. A vontade de Deus é Ele quem vai fazer e nós somos apenas meros instrumentos. E que a vontade de Deus sempre visa o bem da igreja, sempre visa o bem do irmão, sempre visa o bem do próximo, não é? Para que ele cresça e eu diminua. E aqui não há perigo, aqui só há luzes, como diz São Paulo da Cruz. E aí você tem que ter a humildade profunda para ouvir o crucificado, que fala pela boca da igreja, pela Sagrada Escritura, que fala pelo confessor, que fala pelo diretor espiritual, que fala pelos acontecimentos da história, pelos sinais dos tempos. Hein? Olha quanta coisa. Isso, um moço com 20 e poucos anos de idade. Já estava nesse alto grau de discernimento da vontade de Deus. E somente aí mereceu, né, encontrou merecimento para que Nossa Senhora pudesse visitá-lo, porque sabia que ia encontrar um coração disposto a fazer a vontade de Deus, a vontade de seu Filho Jesus. Reunir companheiros para que juntos meditassem e propagassem a paixão de Cristo Jesus. Convite para que você hoje busque a vontade de Deus. Diga no seu coração: vem Espírito Santo, eu quero fazer na minha vida, eu quero que Deus faça na minha vida, única e exclusivamente, a vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos pés da cruz do Calvário, nós vos veneramos, ó Mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Desça sobre vós a bênção e a proteção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós.